Muito obrigado a este tempo tão abençoado, ao grupo de louvor também. Gostaria que ficássemos todos muito atentos. Gostaria que não permitíssemos nenhuma distração, nenhum movimento na sala. Gostaria que quem tem que sair, saia agora. Quem tem que fazer alguma coisa na casa de banho, espera um pouco. Para que possamos ficar juntos. Gostaria que alguém falasse com pessoas que estão lá fora neste momento a conversar. Aleluia. Há aqui uma fileira inteira completamente vazia, à espera que alguém possa sentar. Daqueles que ainda não sentaram, claro. Aleluia. O nosso Deus é um grande Deus. Quantos creem nisto? Amém? Sabes, nós não lemos isto apenas num livro. Nós experimentamos Deus na nossa vida. Esta é a grande diferença. A grande diferença é alguém que experimenta. E quando nós experimentamos Deus, isso faz uma diferença na nossa vida. Concordam comigo? Quantos aqui já experimentaram Deus na sua vida? Mais alto, quem? Amém. Aleluia. Gostaria que abrissem a Bíblia comigo, se for possível, em Salmos. Salmo 30. Uau. Salmo 30. O versículo 5. Gosto de ver vocês. A gente fixe. Amém. Hoje estive com a polícia da Polícia Judiciária umas 2 horas a prestar um depoimento. E claro que conversámos de muitas outras coisas. Era um homem talvez com 32, 33 anos. Aberto e simpático. Então deu para a gente conversar assim muitas coisas. Ele tinha curiosidade em conhecer e eu deixei que ele conhecesse. E quando terminámos a conversa, ele deu um sorriso assim aberto e disse: gostei muito de conhecer. Você é daquele tipo de pessoas que é boa gente. Foi um prazer falar consigo. Não estou a gabar-me, porque eu não sou dessas ondas. O seu engenheiro falou. Eu estou a falar que nós temos algo em nós que nos foi dado, não nasceu connosco, não somos proprietários disso. Mas foi Deus que nos deu na sua graça. Nós temos algo em nós que nos define, que nos marca, que nos faz ter um conteúdo. Não somos estrelas de cinema, não somos heróis, não somos super crentes, não andamos a voar pela cidade, somos pessoas com falhas e com medos às vezes, e fazemos coisas erradas na nossa vida, mas há algo em nós. Esse algo em nós chama-se Espírito Santo. Esse algo em nós chama-se um coração convertido. Isso algo em nós chama-se alguém que passou pelo crivo de Deus, pela marca de Deus. É alguma coisa que não se apaga mais. Depois de ter estado nas mãos de Deus, depois de teres ido ao colo do Pai, seres tocado, amado, transformado, teres sido solto das amarras do inferno, teres sido livre de vícios, tu nunca mais és o mesmo. Podes passar por períodos difíceis, podes passar por tempestades, podes ter momentos difíceis em que podes pensar não vale a pena prosseguir, mas jamais
Porque há em ti uma marca, há em ti uma herança, há em ti um penhor, há em ti alguma coisa que o mundo não tem. E quando tu abres o teu coração e te deixas ser veículo disso e és canal disso, tu marcas pessoas. Não porque tu és especial, mas porque há algo especial em ti. Porque há algo especial em ti, que vem de dentro, que é essencial, que é verdadeiro. Isto não se imita, isto não se decora, isto não se fabrica. Ou és, ou não és. Amém? E foi para mim tão bom poder estar ali e começar a conversar com aquele homem. O depoimento poderia ser feito em 15 minutos, segundo dizia o nosso irmão Rui Ferreira. Mas a verdade é que durou 2h30, porque a maior parte do tempo falámos sobre Jesus, falámos sobre vidas transformadas, falámos sobre ministérios de restauração, falámos sobre acreditar na vida, acreditar que vale a pena investir em alguém degradado, destruído, ferido e magoado, porque Deus é um Deus daqueles que estão magoados e feridos. Amém? E verificar que as pessoas ficam impressionadas, elas ficam de alguma forma encantadas em saber que há pessoas como todos nós, de carne e osso, capazes de acreditar que vale a pena. Amém? E aqui estão tantas pessoas assim, que se dedicam a outros, que os convidam para uma célula, que os convidam para um espaço como este e que lhes dizem, vale a pena acreditar em Deus, porque Deus te ama e tem um plano para a tua vida. Amém? Tu ainda não sabes, tu ainda não vês, ainda não consegues descortinar, contemplar, mas Deus está a trabalhar em teu favor, Ele vai curar a tua vida, Ele vai te soltar no seu plano e tu serás excelente. Isto é tremendo. Então falámos e acabámos de falar. Salmos 30, versículo 5. Diz o versículo 5 deste salmo: porque a sua ira, falando de Deus, a ira de Deus, dura só um momento. No seu favor está a vida. Amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? A ira de Deus dura um só momento, porque no seu favor está a vida. Sabe uma coisa que é importante obter de Deus? É favor. Amém? Se nós andarmos por esta vida debaixo do favor, as portas se abrirão, os caminhos tortuosos se endireitarão, as montanhas gigantescas serão abatidas, os lugares áridos, eles florescerão. Quando andamos debaixo da mão de Deus, no seu favor e na sua graça. Amém? Favor significa bênção, e a vida existe na plenitude da bênção. Fora da bênção não há vida. Podemos trabalhar, labutar, podemos competir, podemos correr, chorar, suar, fazer tudo. Mas se não houver esta graça, este favor, nada prospera. Porque no seu favor existe vida. Diz para o teu irmão, no favor de Deus está a tua vida. Vocês não estão tão convictos assim. Que pena. Não é? Não faz mal. Um dia estarão mais convictos. Mas a parte que eu quero salientar neste versículo é a segunda parte, que diz: o choro, o pranto, a dor, pode durar uma noite. E às vezes há noites assim, não há? Há tempos, há períodos da vida que são esta noite. Já passaram por lá alguma vez? Claro que não, estou a falar para chavalitos, adolescentes. Só se lembram quando eram bebés e queriam maisena e milupa e choca-pique. Felizmente estão destraumatizados. Mas vir aqui para estas alas mais jovens, já há para aí umas noites, não é?
umas favas. Noite, símbolo de algo escuro, não é? Noite, símbolo de muitas vezes frio e solidão. Às vezes o choro dura uma noite. Há noites da minha vida e da tua vida que elas são tocadas pelo choro e pela dor. Infelizmente há gente que nasce num contexto de dor. É tão bom quando meninos e meninas como vós foram criados com todo o amor pelos pais. É tão fixe, não é? Antes de nascer, já o papá andava a ver as montras para comprar um baby grow. Vocês precisam de rir, não é? E um biberão. Às vezes eles lá em cima dizem que é uma botelha. E o pai e a mãe, eles planeiam tudo, compram as coisinhas, as florzinhas para as meninas, azulinho para o menino, e ele diz logo o pai, ele vai ser do Sporting. Estou a estragar isto tudo, estou a rir demais. E a criança nasce neste conforto desejado, não é? Em que o pai e a mãe desejam tanto. E andam com o bebezinho como se fosse um bibelô. Não é? Todas as meninas com aquelas faixinhas aqui e tal. É um espetáculo! Mas há gente que não nasce assim. Há o outro lado da vida. Há gente que não é desejada no ventre. Há gente que é rejeitada quando nasce. Há gente que nasce e a mesa está vazia. E às vezes são levados em contextos de dor. E parece que uma noite se instala na sua vida. Mas Deus é um Deus de promessas, de que amanhã vai surgir. Amém? A dor pode durar toda a noite e o choro pode vir na noite da nossa vida, mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém? E Deus muda o nosso choro em alegria. Ele é um Deus especialista em transformar as coisas, em fazer uma troca nas nossas vidas. E Deus quer ensinar-nos nesta noite a transformar a dor em alegria, a transformar todo o choro em gozo e em júbilo. Ele quer nos ensinar que Ele é especialista a curar feridas e a nos fazer andar sobre as nossas alturas. Amém? Aleluia. Permita que eu vos fale uma ilustração. Foi difícil encontrar isto. Fiz vários telefonemas hoje para conseguir pérolas. Eu tenho sempre alguma coisa. Hoje tenho um colar de pérolas. Estas são verdadeiras e valiosíssimas. Por isso, quando terminar isto, eu quero 2 homens fortes como guarda-costas. Estou a brincar. Este é um bonito colar de pérolas. Não é bonito? Diz? É um colar de pérolas. Vamos prosseguir. Muitas mulheres desejam ter um colar de pérolas. Algumas contentam-se com uma imitação, que também não faz mal a ninguém. Como, por exemplo, o que está aqui. Este é avantajado. Isto aqui é para uma mulher que não brinca. Olha-me só. Uau! Isto quase que parece... Agora, isto é uma ficção. Não é real. É uma pequena imitação. Ou uma grande imitação. As pérolas, elas não se encontram facilmente. Sabem como é que surgem as pérolas? Existe uma espécie de ostra no fundo dos oceanos que tem uma história incrível que nos pode ensinar. Ela tem um mecanismo de defesa que pode ser extremamente importante para a tua vida. Quando um grão de areia entra dentro da concha e começa a magoar o interior do molusco, existe uma substância química chamada nácar que é liberta pela própria ostra e lança uma cobertura gelatinosa sobre o grão de areia e cobre-o para impedir que possa ferir
o interior da ostra. E neste processo de defesa, impedindo que grãos de areia invadam o seu espaço íntimo, acaba por gerar uma pérola preciosa e valiosíssima, que homens e mulheres muito hábeis mergulham bem fundo para encontrá-la nos oceanos, em lugares tropicais. Então esta ostra ensina-nos que muitas vezes aquilo que nos magoa também nos pode enriquecer. Muitas vezes aquilo que vem para ferir pode ser transformado a nosso favor. Eu gostava que houvesse atenção aqui nesta primeira fila tão jeitosa. Pode ser? Aquilo que muitas vezes entra no nosso espaço íntimo, na nossa concha interna, todos nós temos isso. O nosso mundo interior, o nosso lugar de sonhos, o nosso lugar de desejos, a nossa vida mais íntima, as nossas emoções e sentimentos. Digamos que isso é a nossa concha. E muitas vezes grãos de areia entram, vêm das mais variadas origens e penetram em nós. E há dois resultados possíveis: ficar magoado, ressentido, destruído por dentro, e acabar como uma ostra vazia, ao permitir que uma substância seja gerada em nós. Neste caso não será uma substância chamada nácar, mas será graça. E permitir que a graça de Deus seja bastante e suficiente na nossa vida para transformar situações difíceis, dolorosas, que vêm à nossa vida em bênção para nós, em caráter renovado, em riqueza interior, em pérola de muito valor. E Deus, Ele quer nos ensinar a fazer isso. Ao longo da nossa vida, passamos por situações em que somos tocados cá dentro. Alguém já foi? Todos. Mas Deus quer nos ensinar a tornar isso em bênção a nosso favor. Amém? Deixem-me contar-vos a história de um homem e duas mulheres. Interessante. É um bom argumento para um filme. Um homem e duas mulheres, ele chamava-se Elcana, que quer dizer qualquer coisa que eu me esqueci. Este homem Elcana tinha um problema. Ele tinha duas mulheres. E realmente isto é um problema. Mas no fundo Elcana, ele significa muitas vezes nós, com as nossas tolerâncias, divididos entre dois amores. Elcana amava Ana, mas tolerava Penina. Estão a entender? E muitas vezes significa a nossa atitude perante várias situações da vida. Somos meio tolerantes, temos amores definidos, mas permitimos fraquezas internas, permitimos paixões e toleramos outras presenças à volta da nossa vida que nos impedem o caminhar, que nos impedem alcançar objetivos. E este homem Elcana era um bom homem, mas tinha duas mulheres e estava dividido entre dois amores. Ele amava Ana. Ana significa graciosa, compassiva, meiga. E ele queria amar Ana porque ele sabia que ela era uma boa mulher. Mas ele tolerava Penina. E Penina significa pérola. E era uma mulher apaixonante, uma mulher bela que lhe dava filhos. E ele vivia dividido entre dois amores. Acontece que todos os anos, quando havia festa, junto ao santuário de Deus, este homem levantava-se da sua casa, tomava toda a sua família e ia para cima, para Siló, para adorar. Não sei porque é que sai tanta gente de seguida. Se conseguíssemos contrariar esta situação, era tão bom. É constante. Amém. Diz para o teu irmão, tu és uma bênção.
Quando chegavam lá em cima, a Siló, à casa de Deus, eles tinham uma semana de festa. E depois de adorar a Deus, eles punham a mesa e comiam juntos. E diz que este homem chamado Elcana, ele dividia as porções de comida, e para Ana, ele dava uma parte excelente para compensar a ausência de filhos. Mas para Penina ele dava 10 partes, porque tinha 10 filhos. E Ana, ela ficava triste neste período do ano mais do que em qualquer outro, porque era lá que ela sentia a sua profunda dor. Ela era estéril. Ela tinha algo fechado dentro dela. Ela não conseguia produzir vida dentro de si. Havia um bloqueio nas suas emoções, havia um bloqueio na sua vida. Era uma concha fechada. Era uma concha protegida demais. Nada penetrava nela, mas também nada saía dela. E isso também significa muitas vezes áreas da minha ou da tua vida, em que nós de tal forma nos fechamos para nos proteger, que acabamos por tornar-nos estéreis. Estão a entender o que eu estou a dizer? Eu conheço gente que se fechou em áreas da sua vida, áreas da sua intimidade, ou dos seus relacionamentos, ou da sua confiança, ou da sua espiritualidade. Fecharam-se porque não querem ser magoados e tornaram-se estéreis nessas áreas, como Ana. Uma mulher bela, uma mulher compassiva, uma mulher boa, porém não dava filhos. E quantas vezes nós, na igreja, temos tudo aquilo que é correto na doutrina, temos um comportamento ético, mas falta-nos gerar vidas, falta-nos ganhar outros, falta-nos ter filhos e filhas. Mas Deus está a trazer sobre nós uma unção de multiplicação, amém? E uma unção para gerar filhos. Ele vai abrir a nossa concha, Ele vai fazer-nos novamente dar à luz no sentido espiritual, e teremos filhos e filhas. Amém? Obrigado pelo vosso empolgamento. Ana chorava mais do que nunca nesta festa, porque mesmo à sua frente estava a terceira personagem da história. Temos o Elcana, a Ana e uma outra mulher chamada Penina. E Penina quer dizer pérola. E Penina era aquele tipo de mulher vaidosa, aquela mulher que olha com desdém. Diz a Bíblia que ela era a competidora de Ana e que adorava irritá-la. Vão lá ler em 1 de Samuel. Ela gostava de irritar Ana, nem que fosse só com um olhar, como que dizendo: estás a ver? Tu não tens ninguém, eu tenho filhos. E Ana sentia-se triste e magoada e disse que não queria comer. E ela queria dizer: mas Ana, porquê é que tu não comes? E ela não queria comer porque o seu semblante era triste. Porém um dia as coisas mudaram. Amém? Eu queria falar-vos de 4 lições que podemos aprender com Ana, que transformam grãos de areia em pérolas na nossa vida. Amém? 4 lições que transformam situações que vêm para magoar em grande bênção na nossa vida, que formam o nosso caráter e que nos fazem ir mais além. Amém? Esta mulher fez isso e é luz para todos nós. Acontece que um dia, estando lá em cima em Siló, e Penina a irritava, e Elcana tolerante, e Ana triste, acontece a primeira lição: determinação. Amém? Diz que levantou-se Ana. E tudo na minha vida começa por aqui. Quando nós tomamos uma determinação de parar de chorar, de lamentar, de parar de arranjar argumentos e ficamos disponíveis para agir. Determinação é o ponto de mudança nas nossas vidas. Amém? Quando há situações que vêm à nossa vida e nos magoam de alguma forma, e estão tentando de alguma forma nos maniatar, nos impedir de nos soltar no projeto de Deus, tem que haver um dia em que nos tornamos determinados. Amém? Um dia em que tomamos decisões, um dia em que chamamos as coisas pelo nome e assumimos uma posição em que Deus vai intervir, porque Ele vai usar a minha determinação. É a determinação que traz a nós a manifestação do poder de Deus. Penina não sabia que estava a conduzir Ana para um ponto de mudança. Penina, que é pérola, não sabia que toda a sua forma agressiva de ser estava a gerar dentro de Ana alguma coisa maravilhosa. Um dia mais tarde, isso viria à luz.
princípio de vida. Deus usa muitas situações e circunstâncias e relacionamentos como grãos de areia a invadir a nossa concha. Somente pela determinação poderemos transformar esses vulgares grãos em pérolas de muito valor. Amém? A segunda lição que aprendemos com Ana é direção. Depois dela ter a determinação de se levantar, ela teve uma direção na sua vida. Diz que ela foi para o altar. E ela se quebrantou e se derramou na presença de Deus. E este é o lugar da nossa grande mudança. Amém? Quando corremos para os braços do Pai, quando não existe mais nenhum outro lugar no mundo capaz de nos trazer alívio, libertação e conforto, a não ser na presença de Deus. Amém? Para onde vais tu quando tudo não faz sentido? Para onde corres tu quando dentro de ti há um aperto interior, há um medo até que te tenta paralisar? Para onde vais quando te sentes sozinho e parece que ninguém entende o que vai dentro de ti? Parece que ninguém para um momento ou um segundo para ouvir realmente o teu coração, mas passam por ti e tocam-te exteriormente e abraçam-te, mas tu não sentes. Para onde vais nesses dias? Para o altar. Para o lugar imediato da presença de Deus, onde o quebrantamento nos pode fazer entrar na sua presença. Direção. Direção. É correr para o altar. E esse altar pode ser na rua, ou na igreja, no campo, ou na praia, no quarto fechado, onde tu achares que podes quebrantar e rasgar o teu coração. Tu podes entrar na presença de Deus e levar a tua concha como ela está. Porque o teu Deus é bem capaz de sarar as tuas feridas. Vocês creem nisto? Deixem-me contar um episódio que eu já contei, mas temos tanta gente nova que vale a pena contar sempre. Há uns 6 anos atrás, ainda estávamos na igreja, no centro da cidade. Era verão, creio que era o mês de agosto. E eu estava a pregar à noite na igreja. E naquele centro da cidade sempre muita gente entrava para se sentar ou ficar à porta. Lembram-se disso? Era um lugar central, vinham muitos estrangeiros e não só. E às vezes ouviam as músicas ou ouviam algum som e entravam, ficavam ali, montes de malta. Era ou não era? E nós habituámos-nos a conviver com isso. Um dia, um jovem entrou nesse lugar também. Ficou na última fila, sentou-se. Era um jovem de talvez 34, 35 anos e sentou-se na última fila. Eu estava a pregar nessa noite sobre um vaso de honra. E eu fiz apelo à frente. E entre os demais este jovem veio. E quando eu orava por várias pessoas, cheguei perto dele. Foi o quê? Foi Jesus. Não, acho que foi o microfone. Foi só para a gente ficar descontraída. Obrigado, Babi. Vamos só esperar que ela regresse. E como eu dizia, eu estava orando por o pessoal que estava no altar. E quando cheguei perto deste jovem, comecei a orar por ele. E tive uma palavra profética para a sua vida. E disse-lhe a ele sensivelmente assim, não posso jamais precisar as palavras, mas tu procuras uma direção para a tua vida, mas Deus te diz que não se esqueceu de ti, que tu és um vaso de honra nas suas mãos. Aquilo que Deus começou em ti, Ele vai terminar, e este é o tempo de mudar a tua vida. E aquele moço caiu de joelhos e começou a chorar imenso. E eu continuei a orar por outra malta, e o culto prosseguiu com adoração, louvor, e foi um culto muito abençoado. Quando terminou, este moço veio ter comigo e disse: pastor, eu posso falar consigo amanhã? Eu estou aqui de férias, será que podemos conversar um pouco? Ele falava com um sotaque brasileiro. Eu disse: ok, então amanhã a gente fala aí. Eram 10 da manhã, estávamos lá. E ele contou-me uma história da sua vida. Ele disse: pastor, eu sou pastor em Itália. Tenho uma esposa, um filho pequenino, uma igreja onde estou inserido. E estou a passar por uma fase horrível na minha vida. Há um tempo atrás a minha esposa traiu-me. E depois disto, tudo na minha vida começou a desmoronar. O meu ministério perdeu a essência.
a minha autoridade na igreja desabou. O meu relacionamento com ela cada vez é mais degradado. Eu tentei restaurar, perdoar, encaminhar tudo, mas sempre as coisas vão piorando dia a dia. E eu estava mesmo na ruína da minha vida. Então o pastor sénior da igreja chamou-me e disse: sai um pouco, tira um tempo para a tua vida, vai procurar a revelação de Deus, vai procurar direção, porque assim tu não vais conseguir continuar. E mesmo com o dinheiro da igreja-mãe, eles ofereceram a viagem a este moço de Itália para Portugal, e ele veio para o Algarve para descansar a sós, para ouvir de Deus, para procurar direção para a sua vida, magoado, ferido, grãos de areia que invadem a concha, situações difíceis, muito perto, muito íntimas, que magoam por dentro. Este moço contava a história, que andava pela cidade de Lagos à procura de um lugar onde ele pudesse ir a ouvir a palavra de Deus. Passou em vários lugares, não sentiu nenhum, até que chegou ao centro da cidade e viu ali Centro Cristão Fonte de Vida. E ele pensou no seu coração: é aqui que eu vou. E eu vi aqui, desde o primeiro momento que entrei na igreja até ao último, Deus falou comigo. E depois o pastor orou por mim e falou para a minha vida profeticamente. Eu estou pronto a mudar a minha vida. Eu estou pronto a agarrar novamente o meu ministério. Orámos juntos. E foi um tempo tão abençoado. Passados alguns 2 a 3 anos, eu viajei juntamente com um grupo da igreja, de irmãos, e também do pastor Jacinto, para a Inglaterra. E fomos a uma conferência em Londres. Uma das manhãs eu faltei. Já não me lembro se fui passear ou se fiquei a dormir. E quando eu cheguei ao encontro com os outros meus colegas, disseram-me assim: epá, teve aqui um pastor italiano que fala meio brasileiro. A procurar se veio também no grupo dos portugueses um pastor chamado Carlos Palmeiro. E nós dissemos: olha, tu não é que veio? E ele queria ver-te. Estava lá o nosso irmão Rui Ferreira nesse dia. E eu disse: já sei quem é. Então estava naquela expectativa, a ver se via ele, já não lembrava bem da cara dele, só vi uma vez. Mas eu sabia que quando visse aquele homem eu ia sentir quem ele era. Então olhava para aquela multidão de gente no auditório, passou a tarde toda, não nos encontramos. Quando veio a noite, estava ainda no início, antes de começar mesmo a celebração. Alguém toca nas minhas costas. Lá estava ele. E foi tão bom abraçá-lo novamente. Perguntei-lhe: então como está a tua vida? Ele disse: pela graça de Deus, recuperei o meu ministério, recuperei o meu casamento, amém? E Deus está a abençoar a obra lá onde eu estou. Direção. A presença de Deus. Quando nada faz sentido, quando tudo está quebrado em nós. Quando os grãos de areia violam a nossa vida íntima, não vamos ficar amargurados, ressentidos, destroçados. Vamos libertar a graça que gera pérola. Amém? E vamos ter a convicção que primeiro temos que ser determinados a não nos deixar ruir. E em segundo lugar, temos que ter a direção do lugar do coração de Deus. Amém? E ouvir a verdadeira voz que vem do alto e toca em nós e direciona a nossa vida para um lugar de vitória. Terceiro lugar, confissão específica. Ana, ela confessou o que ela pretendia. Quando ela foi ao altar e se pôs de joelhos lá, ela diz a Bíblia que falava tanto, mas só os lábios se mexiam. E ela estava completamente quebrada. E o sacerdote, que era Eli, estava lá e começou a ver a mulher naquele estado e chegou perto dela e disse: mulher, estás bêbada? Logo assim de manhã e já desta maneira? E ela disse: não, Senhor meu, jamais. Mas apenas estou com o meu coração quebrantado perante Deus. Estou a falar com Ele do fundo da minha alma. Amém? E lá no altar ela disse a Deus o que ela pretendia. Ela falou especificamente: Deus, dá-me um filho varão. Amém? Porque se me deres um filho, eu te darei a ti todos os dias da sua vida. O que é que tu falas no altar? O que é que tu pedes no altar? Falas tu especificamente? Pedes tu pelo nome? Falas tu concretamente o que tu crês, o que tu sonhas, o que tu desejas? Abres tu a tua concha?
Naquele momento, Ana abriu a sua concha. A concha que ela tanto fechava para não ser atacada por Penina. Ela aprendeu a viver fechada, enclausurada, porque Penina sempre tinha supremacia sobre ela. Mas ali no altar, ela abriu-se para Deus e disse: dá-me um filho. É tudo o que eu sonho. É tudo o que eu desejo. Eu quero ter vida a brotar dentro de mim. Amém? Eu não quero mais esterilidade na minha vida. Talvez tu precises de ir à presença de Deus, dizer: Deus, eu não quero ser estéril. Quando eu falo estéril, não é no mundo físico, mas no mundo espiritual. Eu não quero ser estéril. Eu quero gerar vidas. Eu quero ganhar outras almas. Eu quero estar com pessoas à minha volta que identificam que nasceram por meu intermédio, que foram tocadas por mim. Aleluia. Estéril. Não quero ser estéril. E é no altar de Deus que Ana coloca o seu coração, pedindo que o seu útero seja novamente tocado pela vida. Confissão específica. Pede ao Senhor. Pede ao Senhor o que está mais enraizado na tua vida. Pede ao Senhor os teus sonhos que estão em conformidade com o seu coração. Pede ao Senhor aquilo que já profetizou sobre a tua vida. Pede ao Senhor promessas que já são tuas, mas que parece que tardam em chegar. Vai ao seu altar e quebranta-te e fala especificamente. Pede ao Senhor uma unção para o teu ministério. Pede ao Senhor ousadia para não seres apático, mas para seres ousado nele. Amém? Pede ao Senhor autoridade para pregar. Pede ao Senhor aquilo que Ele tem como dom para acompanhar o teu ministério e a tua vida no altar de Deus, onde Ele nos toca. Amém? Se acompanharmos os Evangelhos, encontramos que as pessoas que tiveram encontro com Jesus, eles pediam-lhe alguma coisa. É ou não é? Lá estava um bacano leproso, nem podia entrar na cidade, o corpo coberto de chagas, completamente moribundo, passa pelo meio da multidão e cai aos pés de Jesus. Olha para ele e diz-lhe apenas: Senhor, se tu quiseres, tu podes limpar-me. Amém? Falaria ele outra coisa? Às vezes somos tão religiosos na presença de Deus. Palavras decoradas, já não é? Somos especialistas. Oh Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Isaú e todos os santos anjos. Oh Deus que fizestes os montes tremer e os mares abrir. Epá, às vezes nós gostamos tanto de palavras. E às vezes basta uma só. Que seja real. A verdadeira da nossa concha. A concha que não queremos abrir. Que pretendemos esconder de tudo e de todos. Não queremos admitir. Cá dentro. Senhor, eu não tenho nada cá dentro. Eu estou oco por dentro. Dentro de mim sou estéril. Isto era Ana a falar. Admito dentro de mim que há uma esterilidade e um vazio em mim. Não produzo nada. Mas eu quero um toque da tua mão em mim, Senhor. Confissão específica. Em último lugar, a quarta lição. Confiança. Que palavra tão tremenda. Diz comigo: confiança. Confiança é o nível mais alto de fé. Podes ter a certeza disso. Confia. Confia no Senhor. E não te estribes no teu próprio entendimento. Não é o que diz a palavra? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E Ele tudo fará. Já viram bem? O mundo se abre para o homem ou para a mulher que confia em Deus. A minha pergunta é: confias em Deus? Confias em Deus? Diz a palavra lá em 1 Samuel, podem ler em casa, que depois de orar, veio uma tremenda confiança sobre esta mulher. E diz que ela levantou-se e voltou para a mesa. E quando lá chegou, era outra. E Penina estranhou. Porque já não era triste o seu semblante, diz a Bíblia. O seu semblante era de uma mulher vencedora, amém? Era de uma mulher que tinha derramado a sua alma na presença de Deus, amém? Ela já estava com a vitória na sua vida, ainda não tinha visto nada, mas ela sabia, porque sabia que tinha estado na presença de Deus e derramou o seu peso. Às vezes vamos à presença de Deus e voltamos com a mesma cara. Tenho orado por tanta gente que vem aqui. Nós oramos
Quando acabamos de orar, ela continua a dizer a mesma coisa. É verdade isto? Porque não entenderam que é preciso ter confiança. Confiança é, agora está contigo, Deus. Já não está mais comigo. Agora é para ti. É o trabalho teu. E diz que esta mulher voltou para a mesa. Isto é um ponto tremendo. Visualizem. Elcana ficou estupefacto. Os filhos de Penina, que já tinham aprendido com a mamã como é que se faz birrinhas para a Ana, eram aqueles meninos todos de nariz empinado, ficaram todos estupefactos. Porque Ana chegou serena e confiante. Sentou-se segura, não mais triste. Sorriu para todos. E ninguém dizia, mas como é que esta mulher está a rir? Ela nunca ri. Porque ela tinha confiança. E confiança traz alívio, segurança e alegria. Amém? Confiança traz alívio, segurança e alegria. E nós movemos nesses valores. E Deus, Ele vai agir. Diz que depois Elcana novamente conheceu sua mulher, Ana. E aqui o conhecer tem a ver com o ato sexual. É o nível mais profundo de conhecimento entre um homem e uma mulher. E diz que Elcana conheceu novamente Ana. O homem dividido entre duas mulheres, entre dois amores. Uma que ele muito amava, mas era quase um museu, que ele não tocava. E a outra, a paixão ardente da sua carne. Mas voltou a conhecer Ana. E diz que ela concebeu e deu à luz um filho. E o seu nome foi Samuel, que quer dizer pedido ao Senhor. Amém? Depois de ter desmamado o menino, esta mulher fez novamente a mesma viagem. A viagem que ela repetira ao longo da vida, sempre triste. Agora levava um fruto nos seus braços. Amém? E ela chegou novamente a Siló, à casa de Deus. Amém? Onde estava o sacerdote Eli. E diz que chegou com uma oferta de manjares. Que bênção tremenda. E ela vai e oferece aquele menino. E diz, Eli, sacerdote, lembras-te de mim? Eu sou a tal mulher que esteve aqui há 9 meses atrás. Eu sou aquela mulher magoada, ferida, cheia de areia no interior. Mas eu transformei toda essa areia numa pérola. Aleluia! E agora está aqui essa pérola. Esse fruto está aqui. Um filho varão. Eu quero consagrá-lo a Deus para que aqui viva sempre. Eu quero que seja um nazireu de Deus. E sobre a sua cabeça não passará navalha. E Samuel tornou-se um grande homem de Deus. Ele fez a transição entre duas esferas de Israel. O tempo de juízes e o tempo de profetas. Foi o primeiro profeta. Aleluia! O homem que profetizou sobre a vida do rei Davi. Que ficou num trono que não tem mais fim. Aleluia! De onde vem Yeshua, o Messias. Porque uma mulher transformou a sua dor em alegria numa noite. Porque uma mulher, ela transformou grãos de areia em pérolas de muito valor. Porque não se deixou amargurar para sempre. Porque não se deixou vencer eternamente. Porque não desistiu dos seus sonhos. E o seu Deus sempre honrará isso. Amém? Deus é fiel nas nossas vidas. Vou pedir que possam pôr um CD com uma música calma. E gostaria que ficássemos todos do nosso coração aberto na presença de Deus nesta noite.